Boa tarde. Prazer voltar a essa casa. Como eu disse, hoje é um dia meio friozinho, né? Mas nós, com nossas persistências, estamos aqui hoje, ok? Todas as vezes que a gente vem falar, fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre a missão dos profetas. Mas o que vem a ser um profeta? Qual que é o sentido de ser profeta? Será que eles apareceram somente na antiguidade? Será que eles estão no meio de nós? Qual será o sentido dessa missão efetivamente? Então, um profeta, para que a gente comece a fazer a explanação, é um representante de Deus. É aquele que quem o ouve, ou pelo menos deveria entender assim, é como se estivesse ouvindo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus. Ou seja, ele é um representante do nosso Pai querido, nosso Pai de amor. Tá? Então, todas as vezes que ao longo da história nós tivemos a possibilidade de conhecer, principalmente através do Antigo e Novo Testamento, os profetas, nós vamos observar que eles vinham trazer a mensagem de Deus. E quais são as mensagens principais de Deus? Elas estão dentro das leis divinas. Os ensinamentos básicos de Deus para a humanidade estão dentro das leis divinas. Ou seja, tudo que nós temos que ter como sentido principal em nossas vidas está contido ali. E como as coisas de Deus são sempre coisas perfeitas, elas não carecem de aperfeiçoamento, essas leis elas são imutáveis. Ou seja, desde que elas surgiram, automaticamente elas nunca trouxeram, não precisaram de nenhuma melhoria. Ao contrário das leis humanas, né? Nós fazemos uma lei hoje no Brasil, daqui uns 5, 10 anos ela já está sendo reformada. Isso se ela é usada. Então as leis de Deus são leis eternas e imutáveis, tá? Então o profeta é um testemunho de Deus e também um testemunho de Cristo. Por que testemunho de Cristo? Porque Cristo, ele dizia assim: quem me vê, vê as coisas que meu Pai quer. Ou seja, Jesus confirmou no tempo que estava aqui, através dos seus ensinamentos, tudo que Deus queria que nós soubéssemos, não é? Então, nós temos que entender que as mensagens de Jesus, se ele falava mesmo as linguagens de Deus, como nós acreditamos, estavam também contidas as leis divinas, as leis que nós falamos que são imutáveis, tá bom? Então nós tivemos ao longo da nossa história diversos profetas, e nós vamos dividir os profetas em duas etapas. No Antigo Testamento, como está na Bíblia, ou seja, antes de Jesus, e os que vieram depois de Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Jesus foi tão importante na história que a história se dividiu antes da sua vinda e depois da sua vinda. Nenhuma outra pessoa, por mais importante que tenha sido na humanidade ao longo desses séculos e séculos, teve uma importância tão grande para nós do que Jesus. Ele foi um marco maravilhoso em todas as nossas vidas, tá? Então, no Antigo Testamento estão os profetas que vieram antes de Jesus, e depois nós tivemos aqueles que vieram após ele. Porque muitas vezes a gente tem a ideia seguinte: profeta é só no tempo antes de Jesus, né? É Moisés, é Davi, é Isaac, é Jacó. Então é só no tempo de Jesus. E nós vamos ver aqui hoje, rapidamente, até porque o tempo nos propicia a forma diferente, que muitos vieram depois de Jesus e alguns ainda estão no meio de nós. Tá bom? Então, Jesus deixou sim o seu legado, as suas orientações, os seus ensinamentos para todos nós, para que nós tivéssemos isso como um norte, para que nós tivéssemos, através das suas vivências, da vivência de Jesus, tudo o que nós precisamos saber para que a gente possa agir de forma correta. Vocês têm alguma dúvida disso? Jesus foi o maior dos profetas, só que ele tem uma pequena diferença: ele era um espírito puro. Jesus tinha uma ligação com Deus tão profunda que eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que ele sabia todas as coisas que o nosso Pai de amor queria. Quando ele veio para cá, e nós temos que entender que o profeta, dentro da visão espírita, ele vem com uma missão, ou seja, ele escolhe para vir aqui. E Jesus, quando veio com essa missão,
não é? Ele sabia tudo o que ele tinha que fazer. Imagina só a ligação que Jesus tem com Deus. É como se Deus estivesse ao lado dele. Não dá para conceber dentro dos nossos limites que nós tenhamos uma ligação tão forte, né? Então ele sabia, sim, tudo que ele tinha que trazer para nós, todos os ensinamentos que ele tinha que nos deixar. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a morte de Jesus, ela não foi magnífica pela sua morte na cruz. Porque morrer na cruz naquela época, qualquer um morria. Como hoje a gente tem as prisões, em alguns lugares nós temos as pessoas que morrem são por veneno, por outras coisas. Naquela época morrer era normal para um bandido, Jesus lógico não era bandido, através da cruz. O que dignificou a vinda de Jesus foi exatamente os seus ensinamentos, os seus legados. Como eu disse para você, houveram muitas pessoas importantes que vieram aqui, mas que ao longo da história foram sendo esquecidas. Jesus, ao contrário, não. Cada dia que se passa, mais vivo Ele está no meio de nós. Mais forte é a sua presença. Então Jesus, sim, foi o maior dos profetas. Um profeta puro. Um profeta sem erro, sem mácula. Mas todo profeta é assim? Todo profeta não comete erros? Todo profeta não pode deixar a desejar um pouquinho na sua missão? Pode. O profeta normalmente é aquele espírito mais elevado do que a maioria de nós, pelo menos no momento que ele vem. Ele tem uma postura, um desenvolvimento moral muito mais elevado, e através desse desenvolvimento ele tem sim, os seus valores são mais elevados, ele tem a condição de nos trazer sim a mensagem de Deus. Ficou claro isso? O profeta, se surgisse um profeta hoje, ele é um profeta mais elevado que nós. Vou dar um exemplo próximo que nós podemos chamar de um profeta, alguém que veio trazer a mensagem de Jesus, que veio trazer a mensagem de Deus. Chico Xavier. Chico Xavier era um espírito mais elevado do que nós? Com certeza, né? Todo mundo assim com a cabeça. Porque é uma verdade. Francisco de Assis, o pequenino de Assis, século XII, naquela época, ele era ou não era um espírito, e até hoje, eu acredito que seja, mais elevado do que todos que estavam lá? Com certeza. Bezerra de Menezes foi um profeta. Se nós pensarmos em profeta como alguém que traz a mensagem de Deus e de Jesus, ele foi um profeta. Então esses profetas vieram com essa missão porque eles escolheram passar por isso, eles quiseram fazer isso. Assim como Jesus. Jesus nos escolheu. Sinceramente, às vezes eu brinco com as pessoas que eu não sei o que Jesus estava com a cabeça naquela época que ele resolveu cuidar da gente. Porque a gente dá um trabalho danado para ele. Já dava no passado, continua dando hoje. Então ele faz isso, essa missão, essa escolha dessa missão, por amor. Esse é o sentido da missão de Jesus para nós. Então nós, ao longo dos séculos, sim, passamos, conhecemos diversos profetas que vieram nos ensinar. Mas eles cometeram erros, com exceção de Jesus? Sim. Davi foi um profeta, mas não necessariamente um grande rei. Ele também cometeu erros. E na Bíblia se menciona sobre isso. Ou seja, todos que passaram tinham o intuito de ajudar, de divulgar a doutrina, de divulgar aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles sabiam que Jesus e que Deus principalmente estava querendo passar. Mas isso não nos fazia perfeito. Ah, eu nasci, eu sou profeta, no primeiro dia que eu nasci eu sei que eu sou profeta. Vocês acham que é assim que funciona? Não, não é? O que ocorre? Às vezes ele se vem com a missão, e aí a gente fala que vem com a bênção do esquecimento, e aos pouquinhos a missão de cada um vai sendo revelada. Eu dei o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis era uma pessoa normal, um jovem que gostava de ter a sua vida de uma forma até um pouquinho leviana, gostava de guerras, gostava de uma série de coisas, e depois, em função de um acontecimento marcante na vida dele, ele se descobre. Aí ele acorda, né? Ah, agora eu sei qual que é a minha missão. E aí ele resolve fazer a sua missão.
E passou a ser, naquela época, que a igreja precisava muito de um líder, de um profeta. Ele passou naquele momento a ser um elo muito forte de conversão daquele povo. E ele não era um reformador da igreja material, ele era um reformador da igreja espiritual. A tal ponto que quando ele esteve com o Papa, e que o Papa no primeiro momento não reconheceu a figura, o que ele representaria, depois ele sendo alertado em sonho, chama Francisco e fala: vá, faça o seu trabalho, a igreja abençoa. Por quê? Porque ele tinha recebido uma revelação dizendo que aquele pequenino e humilde de Assis seria grande na reforma e nos ensinamentos de Deus. Então o profeta não necessariamente ele sabe, quando ele nasce nos primeiros anos, que ele é um profeta. Então ninguém nasce assim: opa, nasci, sou profeta. Vai se desenvolvendo e os seus valores vão aparecendo. Ok? O que o profeta faz na vida das pessoas? Eu digo sempre que ele funciona como uma sirene. Ele nos acorda. Ele chega para nós e fala: Nestor, olha, você está caindo para um lado que não é certo. Acorda! O que Jesus vem trazer para vocês, para você na sua vida, não é isso. Ele quer que você seja feliz, que você tenha uma vida de harmonia, de paz. Ou seja, ele nos alerta para que nós entendamos qual é o significado real da nossa vida. Ele nos chama a uma conversão profunda. Ele nos alerta: acordemos. Você não veio só para viver isso, não. A sua vida não se resume a só isso. A sua vida é muito mais importante, é muito mais séria, é muito mais significante do que a gente às vezes imagina que é. Então o profeta tem essa característica de nos ensinar. De onde que surgem os profetas? Do meio do povo. Figuras normalmente simples. E eles têm que falar a linguagem do povo. Imagina se nós encontrarmos uma pessoa que vem nos falar de Deus e falar com um linguajar que nós não entendamos. Vai surtir efeito? Não vai surtir efeito. Jesus, quando esteve aqui, o que ele falava? Falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Porque era a forma que ele sabia que aquele povo ia entender. Então, através daquelas parábolas, ele trazia suas mensagens. A gente não diz que Jesus é nosso grande mestre. Quando eu estava na escola, eu chamava o meu professor, que eu gostava muito, de mestre. O que era? Uma atitude de respeito para dizer para ele assim: o senhor sabe mais do que eu, não é? E eu vou aprender com você. Então a gente diz que Jesus é nosso grande mestre, é o mestre dos mestres. Então, qual é o maior objetivo de um professor na sala de aula? É passar para os alunos as informações de forma clara, que eles entendam a matéria. Jesus era diferente? Não. Jesus também queria passar para nós as informações de forma clara, de forma que nós entendêssemos a sua mensagem. Não é? Então nós temos que entender que o profeta, ele fala sempre a linguagem do povo. Ou seja, ele está ligado com esse povo. Então é muito comum que ele surja no meio desse povo. Seja um deles. E vá se destacando pela sua mensagem e pelos seus valores morais. Ficou claro até agora para vocês isso? Tá? Então o profeta chama aqueles que estão dormindo para acordarem para as realidades espirituais. A vida não é material, a nossa vida é espiritual. Então vocês podem perceber que ao longo da história os profetas que vieram vêm falar disso. Não vieram falar como é que você faz um bom negócio, como é que você ganha dinheiro. Eles vieram falar sobre a importância de ser seres espirituais em fase de desenvolvimento. Ok? Então eles recebem as orientações de Deus e nos passam isso. Então o profeta, como eu disse para vocês, eles são gente nossa, gente do nosso povo. Ok? Dentro da nossa vida,
nós hoje em dia, nós lutamos muito contra as nossas preocupações, não lutamos? Não é? A gente ainda olha muito a nossa vida aqui, o nosso momento somente, não é? Nós somos pegos ainda muito dentro da materialidade. E isso, de certa maneira, vai adormecendo o nosso lado espiritual. Nós ficamos dia a dia tão preocupados com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber. A gente fica tão preocupado com coisas tão materiais, não é? Que às vezes a gente deixa de olhar esse lado espiritual. Deixa de olhar que Deus está do nosso lado, que Jesus nos acompanha como Ele disse que nos diria. A gente tem muita dificuldade de entender o verdadeiro sentido da nossa vida, não é? Então é natural que Deus, como um Pai de amor, cheio de bondade, Ele se preocupe conosco. Por isso que ao longo das nossas vidas, eu não falo só dessa vida agora, Ele tem nos mandado esses verdadeiros anjos para nos orientar. São espíritos como nós, mas com uma determinação e uma confiança no projeto de Deus tão intensa, que quiseram estar no meio da gente. Agora, se alguém vem aqui falar conosco, vem nos passar as orientações de Jesus, e não vive isso, nós vamos acreditar neles? Se eu falasse, uma pessoa vinha aqui falar para vocês, que a gente tem que ser amoroso, carinhoso, humilde, que a gente tem que ser benevolente, e aquela pessoa na vida dela não agir, nós vamos acreditar nela? Vamos acreditar ou não vamos? Não, né? Então o profeta é aquele que também tenta viver tudo o que ele prega. É fácil isso? Não é fácil, não é? Então nós temos que ter a visão que para eles ser profetas também é uma fase de evolução. Eu não falei para vocês que eles não são espíritos puros? Se eles não são espíritos puros, pediram isso, eles também precisam desenvolver essa missão deles para eles evoluírem. Faz parte também da evolução deles. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Então ser profeta faz parte do aprendizado deles. Mas o profeta, ele vai nos falar alguma coisa e vai mudar a nossa vida de uma hora para outra? Se nós não fizermos a nossa parte, muda alguma coisa? Não. Ele pode simplesmente, num passe de mágica aqui, chegar e falar assim, ó, virou santo. Vai acontecer isso? Não. Nós temos ou não temos que fazer a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte. Ele pode nos ajudar através do alerta. Aquela sirene que eu falei que toca dentro da gente. Mas Ele não pode fazer as coisas por nós. Ele não pode nos carregar no colo. Ele não nos leva a caminho nenhum. Ele nos indica. Tanto é que Jesus não salvou ninguém. A nossa salvação vem seguindo os ensinamentos dele. Tem muitos irmãos e outras religiões que dizem assim, Jesus veio, morreu e eu estou salvo pelo sangue do Senhor. É assim que funciona? Não. Se eu fizer muita bobagem, muito erro, muita coisa que não seja boa, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou desenvolver-me, eu vou fazer isso? Não. Então, a exemplo de Jesus, nosso grande profeta, os outros vêm nos alertar, vêm nos mostrar o caminho. Fica claro isso? Então nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio e fazer a nossa parte, ok? Ah, mas faz tempo que eu não vejo o profeta. Faz muitos anos que a gente não vê nenhum profeta, tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que talvez a maioria de vocês não ouviram falar, que morreu a questão de uns 20 anos atrás. Ele, dentro dos seus limites, no nosso meio, ele foi um profeta. O nome dele chamava-se José Datrino. Ele morava na cidade do Rio de Janeiro. Ele viu um grande incêndio acontecer perto da casa dele. Esse incêndio foi na cidade de Niterói. Na ocasião, ele, como muitos voluntários, tentaram desenvolver
tudo que estava ao alcance dele para salvar aquelas pessoas no meio daquele incêndio. Morreu mais de 300 pessoas nesse incêndio. E alguns dias depois, ele ali do lado daquele que sobrou do circo, ele começou a pensar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que o sentido da minha vida é só trabalhar, comer, ter meu carro, ter minha estrutura? Ele começou a imaginar e pensar que a vida dele era uma coisa muito mais importante do que aquilo simplesmente que ele fazia. E aí ele começou aquilo que ele chama: eu tive uma revelação da minha visão. E aí ele começa a sair por diversas cidades fazendo uma pregação. Então ele dizia o seguinte: eu sou uma pessoa agradecida e não sou obrigado a fazer o que eu não quero. Tenho que viver com as pessoas com gentileza, tratando todo mundo bem como se fosse um amor desinteressado. Combater o mal da humanidade, a incompreensão, o ódio, o desrespeito pela vida, a intolerância. Você sabe quais as armas que ele usava nessa sua pregação? Palavras ditas, sorrisos na sua alma, e distribuía flores para as pessoas. Ele entrava nos ônibus do Rio de Janeiro e com flores ele ia distribuindo para as pessoas, falando palavras de carinho e de amor. Deus te ama, Jesus está contigo, acreditem na vida, nós somos muito mais do que um aspecto apenas material. E ele colocava um estandarte no seu peito, e nesse estandarte ele divulgava palavras de carinho, para que todas as pessoas que olhassem para ele, tanto quando ele estava de frente como nas costas, olhassem aquelas mensagens e criassem em sua vida esperança. Ele se propôs a fazer isso. Seu grande ídolo, seu grande mestre, Jesus. Uma vez ele foi preso em Mato Grosso do Sul, e ele pregava os ensinamentos de Jesus sem nenhuma Bíblia. Acharam que ele era maluco, um charlatão. Como você pode pregar sem ter a Bíblia na mão? Sua resposta: o que é mais inteligente, o livro ou a sabedoria? Alguns o consideram, o que diziam dele? Alguns o consideravam um profeta, tinham respeito e admiração. Para outros era um maluco, um visionário, um fanático e até mesmo um comunista. Dormia em qualquer lugar e jamais aceitou dinheiro de ninguém. Será que ele era louco realmente? Para aqueles que assim chamavam, ele dizia: sou louco para te amar e louco para te salvar. Vim como enviado de Deus, ele assim se considerava. Propõe uma alternativa de existência para toda a humanidade, que ele chamou de princípio da gentileza. Apaixonado por Jesus se declarava, e não tinha vergonha dele e de seus ensinamentos. Antes, dentro dos seus limites, tentava vivê-los. Procurava vivenciar ao máximo na sua vida o amor desinteressado, e não se alegrava quando encontrava nas ruas pessoas orgulhosas ou maldosas. Marisa Monte, a grande cantora, fez uma música para ele, chama-se Profeta Gentileza. Um trechinho dessa música diz assim: a gentileza dizia: por isso eu pergunto a você e ao mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria? O mundo é uma escola, a vida é um circo. O amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Ele nos dizia: se a razão que faz o homem é o sentimento que o conduz. As pessoas poderão esquecer o que você disse e o que você fez, mas jamais esquecerão o modo como você as tratou. Seja gentil. Por isso, hoje em dia, cada vez mais sobressaem-se aqueles que reconhecem a importância de um sorriso, uma dose extra de paciência. Como faz falta essa dose extra de paciência muitas vezes na nossa vida? Uma amizade desinteressada. Enfim, aqueles que sabem levar a vida com leveza, com sutileza, com gentileza, fazendo todos que estão ao seu lado participantes de um ambiente mais saudável e gostoso. Existe um livro, chama-se O Poder da Gentileza, que fala a história completa dessa pessoa. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque ele foi um exemplo para nós, sim, dentro da sua humildade,
Uma pessoa limitada, teve seus problemas, mas que falava para todos os momentos, todas as coisas sobre os ensinamentos de Jesus. Nesse livro ele diz assim: seja gentil sempre, vá tranquilamente por entre o barulho e a pressa. Lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem relutar, esteja de bem com todos. Fale a sua verdade, serena e claramente, e escute os outros, mesmo os estúpidos e os ignorantes, pois eles também têm a sua história. Evite pessoas barulhentas e agressivas, são tormentos para o espírito. Se você se comparar aos outros, pode se tornar vaidoso e amargurado, porque sempre haverá pessoas em melhores ou em piores situações do que você. Desfrute suas conquistas, assim como os seus planos. Tenha prazer de viver. Mantenha-se interessado em sua própria carreira, pois ela mesmo que humilde é o que realmente você possui na sorte incerta dos tempos. Exercite a cautela nos negócios, porque o mundo é cheio de artifícios, mas não deixe que isso te torne cego. As virtudes que existem, muitas pessoas lutam por altos ideais, e por toda parte a vida é cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Principalmente não finja afeição, seja honesto nas suas relações sentimentais, nem seja cínico sobre o amor, porque em face de toda aridez e desencantamento, ele é perene como a grama. Aceite gentilmente os conselhos dos anos, renunciando com benevolência às coisas da juventude. Cultive a força do espírito, para proteger-se do infortúnio inesperado. Seja forte perante as adversidades. É isso que ele nos coloca. Mas não se desgaste com temores imaginários. Muitos deles nascem da fadiga e da solidão. Acima de uma benéfica disciplina, seja gentil consigo mesmo. Você é filho do universo, não menos que as árvores ou as estrelas. Você tem o direito de estar aqui. E quer seja claro ou não para você, saiba que o universo desenrola como deveria. Portanto, esteja em paz com Deus, sempre. Qualquer que seja a sua forma de concebê-lo. E seja qual for sua luta e suas aspirações, na barulhenta confusão da nossa vida, mantenha-se em paz com sua alma. Com todos os enganos, penas e sonhos, defeitos, esse mundo aqui é maravilhoso. Estejais atento e sedes feliz. Essa era a mensagem que ele colocava para a gente lá. Uma pessoa desse jeito não está em paz. Ela não está ligada com Deus, não está ligada com Jesus, não está com o coração sereno, não está buscando o seu crescimento, a sua evolução, e principalmente não está dando o seu exemplo. Não está sendo um profeta para a gente. Não está iluminando as nossas vidas. E vou falar uma coisa para a gente terminar. Todos nós, dentro dos nossos limites, nós podemos ser profetas para os próximos. Na medida que a gente conhece o que é certo e errado, na medida de que a gente sabe o que deve fazer, e nós vemos que pessoas às vezes não fazem o que é correto, nós temos a obrigação de alertar todo mundo. Mesmo com as nossas deficiências, com as nossas inseguranças, com tudo que nós temos ainda em função das nossas limitações, vamos ser profetas. Vamos falar do amor de Deus, das verdades divinas. Vamos falar desse grande amigo que está sempre ao nosso lado, chamado Jesus Cristo. Desse nosso companheiro inseparável, esse sol que ilumina a nossa vida, essa luz que conduz o nosso caminho. Vamos falar como é bom viver. Vamos ser gratos a tudo e a todos. Vamos viver em paz, porque é isso que Deus quer de nós. Ele nos criou para sermos felizes. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e saibamos todos que Deus nos ama muito. Isso ninguém tira da gente. Paz para todo mundo, tá?